Diagnósticos de enfermagem, segunda etapa da sistematização da assistência de enfermagem, chamado SAI. Bom, gente, quero dizer para vocês que é importantíssimo vocês, enfermeiros, se atentarem para não darem diagnósticos de enfermagem errados. Isso por quê? Porque virá uma intervenção errada em cima disso, que é uma prescrição de enfermagem errada, naturalmente uma implementação da assistência errada e uma evolução de enfermagem errada em cima disso tudo. Então, tá aí a importância de vocês darem o diagnóstico de maneira certa. Quero falar rapidamente para vocês, enfermeiros, mediquem de maneira certa. Nosso e-book Guia Prático de Administração de Medicamentos está na promoção no nosso site www.muitomaisenfermagem.com por essa semana. Enfermeiro deve saber medicar de maneira certa, deve conhecer fármacos de emergência, de UTI, de semi-intensiva, de enfermaria, de centro cirúrgico, de pronto-socorro. Enfim, pessoal, acessem nosso site, vocês que se interessarem. É o melhor material do mercado para enfermeiros, inclusive. Bom, gente, voltando aqui ao vídeo, estou usando aqui em mãos o Nanda Internacional. Esse é um livro que você tem que ter. Você tem que ter esse livro, porque é nesse livro que estão os diagnósticos de enfermagem. Está listado, padronizado, praticamente todos os diagnósticos que você irá usar. Esse livro ele é atualizado de tempos em tempos, mas praticamente tudo que a gente precisa já está nele, ok? Bom, pessoal, então, dei 2 diagnósticos de enfermagem, conforme vocês estão vendo aí no monitor. Então, o primeiro diagnóstico de enfermagem que eu dei ao paciente aqui foi débito cardíaco diminuído. E o segundo diagnóstico de enfermagem que acabei dando ao paciente aqui é risco de queda. Eu peço a vocês para ficarem até o final do vídeo, porque eu vou deixar uma dica bem bacana para vocês darem diagnóstico de maneira mais fácil e prática. Mas tem que estudar, gente. Não vai vir nada de graça não, viu? Não existe mágica, não. Tem que estudar, gente. Então, beleza, pessoal. Nós vou comentar com vocês aqui o primeiro diagnóstico de enfermagem que dei para o paciente. Bom, então, por que eu dei esse diagnóstico de enfermagem? Débito cardíaco diminuído. Então, vamos lá. Quais características tem um paciente que tem esse diagnóstico? Pessoal, o paciente, a partir do momento que ele faz taquicardia, ou seja, que ele tem batimentos cardíacos acima de 100 por minuto, ele já tem um débito cardíaco diminuído. E da mesma maneira, se esse paciente faz uma bradicardia, que são batimentos cardíacos abaixo de 50 frequências por minuto, ele também tem um débito cardíaco diminuído. A definição, aqui no Nanda, tá, pessoal? A definição para esse diagnóstico é quantidade insuficiente de sangue bombeado pelo coração para atender às demandas metabólicas corporais. Então, a partir do momento que o paciente tem uma taquicardia, que esse coração está acelerado de maneira anormal, bom, então o coração ele está tentando compensar essa demanda que está insuficiente. Lembrando a todos que nosso sangue transporta oxigênio e nutrientes, né? De maneira resumida dizendo. Então, pessoal, se ele tem uma arritmia, se esse coração não está batendo no ritmo normal, ele também vai ter um débito cardíaco diminuído. Se ele tem palpitações, se ele tem alterações no eletrocardiograma,
Por exemplo, se esse paciente tem, se ele faz uma FA, se esse paciente faz um flutter, se esse paciente faz uma extrasístole, ele tem um débito cardíaco diminuído. Então, essas são as características que definem esse diagnóstico para esse paciente. Bom, gente, vamos para o segundo diagnóstico de enfermagem agora. Risco de queda. Pessoal, então, beleza. Quais são os fatores que me dizem que esse paciente tem um risco de queda? Eu vou usar aqui primeiramente fatores de risco. Então, exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esse paciente, ele é um idoso, ele tem uma idade igual ou maior que 60 anos. Ele tem risco de quedas. Esse paciente, ele usa cadeira de rodas, ele tem risco de quedas. Esse paciente, ele faz uso de andador ou bengala, ele também tem risco de queda. Esse paciente, vamos supor que esse paciente ele tenha amputado um membro, ele usa uma prótese, ele tem amputado seja por diabetes, seja por atropelamento, por motivos traumáticos, enfim. Esse paciente, só dele usar a prótese, ele já é considerado um risco de queda. Então, a definição, pessoal, para esse diagnóstico é suscetibilidade aumentada para quedas que podem causar dano físico. Então, como eu li para vocês, eu acabei falando para vocês os fatores de risco. Então, tudo isso se enquadra. Morar sozinho, história de quedas e fora isso nós temos os fatores fisiológicos. Quais que são eles? Anemia, a pessoa quando tem anemia ela está fraca, ela tem chance de cair sim. Uma pessoa que está com diarreia, está evacuando vários episódios da mesma maneira, ela está fraca, ela tem sim o risco de cair, dela desidratar, enfim, e acabar caindo. Anemia, artrite, déficit visual, uma pessoa que não enxerga, ela tem risco de queda também, pessoal. Gente, então agora eu vou dar uma dica bem legal para vocês que ficaram até o final do culto. Sabe qual a dica que eu vou dar para vocês? Quando vocês estiverem perante o leito do paciente, vocês vão pegar nessa ordem, encéfalo caudal, da cabeça à pontinha dos dedos do pé. Vocês vão ver todos os problemas se vocês vão tentar listar todos os problemas possíveis desse paciente. Como eu disse para vocês aqui, acabei dando um exemplo. O paciente, ele é amputado, ele tem risco de queda. Então, pessoal, vocês vão pegar da cabeça aos pés, encéfalo caudal, e vocês vão levantar todos os problemas. É óbvio que para você, como eu disse, não existe mágica. Para você dar um diagnóstico de enfermagem, você terá que estudar muito. Então, para você dar um diagnóstico de enfermagem, é necessário que você venha listar. Você venha listar tudo. Você venha listar tudo, pessoal. Todas as informações possíveis do paciente para que você venha dar esse diagnóstico. Eu vou dar alguns exemplos para vocês agora. Vocês vão quais informações você tem que ter para você dar um diagnóstico de enfermagem. Vocês querem um exemplo? Exame físico. Quando você faz o exame físico, dali você vai tirar diagnósticos de enfermagem. O histórico do paciente vai te dar diagnósticos de enfermagem. Você olhar os controles da equipe de enfermagem, sinais vitais, seja na enfermaria, seja um setor mais crítico, uma sala de emergência, uma UTI, você vai olhar os controles, você vai olhar o monitor, você vai olhar uma folha de eletrocardiograma que foi feita ali na hora. Você, em cima disso, você vai conseguir dar os diagnósticos de enfermagem. Mas essa é a dica que eu posso dar para vocês. Peguem todos os problemas
da cabeça aos pés, juntem com mais o exame físico, com mais os controles, com mais o eletrocardiograma, enfim, em cima disso, vocês vão conseguir tirar a maioria dos diagnósticos de enfermagem. Você terá que agrupar essas informações para conseguir tirar esses diagnósticos de maneira correta. Então, gente, eu peço uma coisa a vocês. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, você que não é inscrito, ativem o sino, deixem like, comentem esse vídeo e nós vamos fazer mais vídeos nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi nosso vídeo falando sobre diagnósticos de enfermagem. E o Muito Mais Enfermagem fica por aqui. Entrem também no nosso site www.muitomaisenfermagem.com. Lá você encontra cursos e produtos do nosso canal, ok? Então, um abraço a todos e fiquem com Deus.